O Evangelho de João, ele é tão simples, o entendimento tão raso, que até um bebê nadaria nele. Mas ele é tão profundo que até um elefante se afogaria. Porque o Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos. Porque Mateus, Marcos e Lucas é um evangelho que tem a mesma percepção, o mesmo olhar. Por isso eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. João já é um outro evangelho. Não um outro porque traz coisas diferentes, mas um outro porque tem uma perspectiva diferente. João é um evangelho profundamente teológico. Alguns chegam a dizer que se não fosse o apóstolo Paulo sistematizando as doutrinas cristãs, talvez nós teríamos dificuldade de compreender algumas doutrinas que nós defendemos hoje. Mas eu posso dizer para os irmãos que o Evangelho de João, ele afirma as grandes doutrinas que nós defendemos no cristianismo. As grandes doutrinas que nós defendemos, como a Trindade, a divindade de Cristo, como, por exemplo, a justificação, nós encontramos no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho, então, muito importante de conhecer, muito importante de estudar. O Evangelho de João talvez seja o evangelho mais lido e mais estudado durante a história da igreja. É o evangelho que tem o versículo mais conhecido de todos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O livro de João, então, é um livro especial. Nesse livro, ele não há relatos, por exemplo, de parábolas, não há relato da tentação de Cristo, não há relato do Sermão do Monte, não há relato de exorcismo, não há relato da transfiguração. Mas, por outro lado, no Evangelho de João, nós encontramos a transformação da água em vinho, a conversa de Jesus com Nicodemos, a ressurreição de Lázaro, a passagem de Jesus por Samaria, o encontro com a mulher samaritana e alguns diálogos importantes de Jesus com seus discípulos. Portanto, o Evangelho de João, ele é muito importante e interessante e nós aprenderemos muito e certamente o Senhor falará muito aos nossos corações. Esse evangelho também é interessante porque João faz uma espécie de dualismo, ele coloca em oposição algumas ideias. Por exemplo, ele fala de luz e trevas, ele fala de cegueira e de visão, ele fala de cima, de baixo, ele fala de verdade, ele fala de mentira. João é um evangelho muito importante e teológico. João defende, por exemplo, a divindade de Jesus, a justificação, a eleição, os ofícios de Cristo. João fala do Espírito Santo como nenhum outro evangelista falou. João é um livro importante, ele que traz também Jesus dizendo que ele é o grande eu sou. Jesus afirma, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, há muita teologia em João. E quando falamos de teologia, disse isso pela manhã, muitos têm um certo medo, ou certo dedo, quando a gente diz ou fala sobre teologia. Como se teologia fosse um bicho de 7 cabeças. Mas disse para os irmãos pela manhã que todos nós somos um teólogo. Todos nós fazemos teologia. A grande questão é se fazemos teologia de uma forma correta ou se fazemos teologia de uma forma incorreta. A grande questão é se a teologia em que nós produzimos de fato tem base bíblica, porque isso vai fazer diferença na nossa maneira de se relacionar com Deus. Isso vai fazer diferença na maneira de lidarmos uns com os outros. Isso vai fazer diferença no nosso olhar para a igreja. Isso vai fazer diferença no nosso casamento, na criação dos filhos, na maneira de trabalhar. Conhecer teologia é conhecer como Deus se revelou a nós e como Ele deseja ser adorado, servido, como nós podemos então nos relacionar com Ele. Portanto, João, ele
começa o seu evangelho já de uma forma muito teológica. E nós vamos utilizar apenas o primeiro verso na mensagem de hoje. João começa assim o seu evangelho: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio é aquele que era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Em outras versões, e talvez na versão mais clássica, mais conhecida, o texto diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João quer nos ensinar grandes coisas nesse primeiro verso. João começa o seu evangelho de uma forma profunda. Ele começa a dizer, no princípio. Qual é a intenção de João quando ele escreve que no evangelho dele, a respeito do princípio? João quer mostrar que o evangelho não começa no nascimento de Jesus. João quer mostrar que o evangelho não começa no ministério de Jesus. João quer mostrar que o evangelho é algo que existe antes mesmo da criação. Por isso, João começa dizendo, no princípio. Da mesma maneira como Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio. O que João quer fazer o seu leitor refletir é, antes de todas as coisas existir, ele já era, ou ele é. Antes de todas as coisas, no princípio, lá, antes do princípio, Deus já é. O que João quer mostrar é que Deus é o Criador de todas as coisas. João quer mostrar que não apenas Deus é o Criador de todas as coisas, mas que Jesus também é o Criador de todas as coisas. O que João então quer fazer os seus leitores entender é que Jesus não era apenas aquele judeu da genealogia de Davi. Jesus não era apenas o Messias prometido. Jesus não era apenas o Nazareno, o filho do carpinteiro. Jesus é Deus. Essa é a intenção de João no seu primeiro verso. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 17, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem em Deus. Portanto, Deus não existe. Deus é e todas as coisas subsistem em Deus. João, então, está mostrando que, no princípio, lá, ele remete, então, à criação. E lá, no princípio, era aquele que é a palavra, era o verbo. E aí, meus irmãos, talvez a melhor palavra para a gente compreender aqui o verbo ou a palavra na NVI, no grego, a palavrinha aqui é logos. Mas para entender melhor o que João está querendo dizer, seria interessante a gente olhar para o Antigo Testamento. Muitos querem entender a palavra logos no contexto de João, a partir da filosofia grega, a partir do contexto do primeiro século. Mas seria importante a gente tentar entender o que João quer dizer com o verbo, tentando olhar para o contexto do Antigo Testamento. Porque o próprio João, então, faz uma conexão com o Antigo Testamento, porque ele diz, no princípio era o verbo. A mente de João estava, então, na revelação do Antigo Testamento. E, portanto, quando a gente tenta entender o que João quer dizer com a palavra verbo, a gente precisa compreender que essa palavra tem uma palavra correlata no hebraico, que está muito ligado com a poderosa atividade de Deus, com a poderosa ação de Deus. Essa palavra logos,
que no Antigo Testamento é correlata, tem uma outra palavrinha correlata, ela está muito ligada naquilo que Deus faz. Encontramos essa palavrinha lá em Gênesis capítulo 1, versos 3, quando Deus diz: haja luz e houve luz. Portanto, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, está ligado com a atividade de Deus na criação. Encontramos também esta palavrinha no Salmo 33, versículo 6, quando diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Portanto, o texto está dizendo que é mediante a palavra do Senhor que Deus fez o céu, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Então Deus criou as coisas pela palavra. Preste atenção nisso. Quando a gente olha, então, para o contexto do Antigo Testamento, essa palavrinha está relacionada com a criação, mas ela também está relacionada com a revelação de Deus. Exemplo, texto de Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isaías 9, verso 8, dentro dessa mesma perspectiva da revelação, diz: o Senhor enviou uma mensagem, e essa uma mensagem também é a mesma palavrinha no hebraico, contra Jacó, e ela atingiu Israel. Amós, capítulo 3, verso 1, diz assim: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Além disso, encontramos também essa palavra associada com livramento. Salmo 107, versículo 20 diz: ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. O que então a gente pode compreender com o verbo? Que Deus simplesmente, meus irmãos, fala e as coisas acontecem. A ideia de João, então, é personificar a palavra. A palavra não é apenas aquilo que sai da boca, mas a palavra é uma pessoa. É isso que João quer demonstrar nesse texto, e talvez fique mais claro quando ele escreve sua primeira carta para a igreja, em 1 João, deixa eu abrir aqui o texto, 1 João capítulo 1, ele vai começar a sua carta de uma forma muito semelhante. Ele vai dizer: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando de quem aqui? João está falando de Jesus Cristo. O que João está dizendo é que a palavra que existia desde o início foi vista com os olhos, foi apalpada com a mão. Eu estou usando palavras, os irmãos conseguem ver a palavra que eu estou usando? Os irmãos conseguem apalpar a palavra que eu estou falando? Portanto, João está falando de uma palavra que foi manifesta e personificada. João está falando de Jesus. Portanto, o que João quer defender aqui no início do seu evangelho é que no princípio, aquele que é a ação de Deus, aquele que é a expressão exata do seu ser, aquele em que Deus faz todas as coisas, estava lá com ele, com Deus. E é muito extraordinário o que João faz aqui. Então, João está dizendo que Cristo Jesus, o Verbo encarnado, estava com Deus na criação.
E ele vai continuar. E ele vai dizer que este verbo, esta palavra, na verdade, também é Deus. Olha o que ele diz. E ele estava com Deus. Primeiro ele diz, ele estava com Deus. Essa afirmação é importante. Por que é importante? Porque João está, então, ensinando uma distinção. Presta atenção. Se o verbo, e a gente vai ver que ele é Deus, e ele estava com Deus, o que João está dizendo é que o verbo é distinto de Deus. E quando ele usa a expressão Deus aqui, ele está se referindo ao Pai. Então ele está dizendo que o verbo é distinto do Pai. O que João está ensinando? E a divindade, o verdadeiro Deus, ele é em mais de uma pessoa. Ele está dizendo que o Pai é Deus e que Jesus é Deus, e eles estavam no princípio, criando todas as coisas. O que João está então defendendo é que é outra pessoa o verbo. O texto diz que ele estava com Deus, Pai. Embora sejam duas pessoas distintas, estão numa união inefável. Desde a eternidade são iguais em glória, em majestade, em divindade. Essa é um grande e inexplicável mistério. Deus é único, verdadeiro, mas em três pessoas distintas. João está aqui se referindo ao Filho, então, como distinto do Pai. Há um texto importante para a nossa conversa hoje, que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 20. O texto diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Então veja, o texto está dizendo, nas palavras de Pedro, que aquele que é o Cordeiro de Deus que nos salvou, aquele que derramou o sangue na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, foi manifesto no tempo e na história, há 2000 anos atrás, mas ele já existia, ou ele já é, ou era, como na palavra de João, desde a fundação do mundo, mas foi manifesto no tempo, quando o Verbo se fez carne. Portanto, meus irmãos, João está mostrando para nós uma doutrina extraordinária, mostrando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, e eles são distintos um do outro. São pessoas distintas. Portanto, quando pensarmos na Trindade, nós não podemos pensar na Trindade como se Deus se manifestou na história de três formas diferentes. Como se Deus, no Antigo Testamento, fosse Pai, no Novo Testamento ele é Filho, e agora, na igreja, ele é Espírito Santo. Não. Deus é Pai, uma pessoa no Antigo, no Novo, na igreja, de eternidade a eternidade. O Filho é outra pessoa, no Antigo, no Novo, na igreja, de eternidade a eternidade. O Espírito é uma outra pessoa, no Antigo, no Novo, na igreja, de eternidade a eternidade. Portanto, Cristo, quando está na cruz e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo não está falando sozinho nem ao ar, e nem simplesmente quer apenas transmitir aquilo que estava escrito no Salmo. Cristo está falando com o Pai. É misterioso, é profundo, é difícil. A nossa razão muitas vezes não consegue captar, porque Deus também é totalmente diferente de nós. Se Deus fosse algo que fosse fácil de encaixarmos na nossa mente, muito provavelmente esse Deus que encaixamos na mente não é Deus. Muito provavelmente.
Se Deus é algo que é ajustável à nossa razão, à nossa lógica, muito provavelmente é uma imagem distorcida do que é Deus. Porque Deus não encaixa na nossa categoria de pensar. Deus não encaixa na nossa lógica. Deus é totalmente outro. E é interessante que João, no seu evangelho, vai dizer que Jesus, ele se refere a Deus como seu Pai por 35 vezes. Por 35 vezes, Jesus se dirige a Deus como seu Pai. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que ele é o Eu Sou. Por 23 vezes. Por 23 vezes, Jesus se afirma como o Eu Sou. Mostrando claramente, então, que Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Mas, para não deixar a coisa solta, ou alguém poderia pensar assim, mas tudo bem, o Pai é uma pessoa e ele tem e detém a divindade, e ele se manifestou no Filho, que veio ao mundo, Jesus como um homem. Mas o Filho não é Deus, ele apenas se fez Deus, ou melhor, ele se fez Filho, porque cumpriu o propósito do Pai. Mas João, tentando fechar o argumento, ele vai dizer que ele também era Deus. Então o texto diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, o que João está dizendo é que Jesus também é Deus, que Jesus também é divino. Jesus não é filho do Pai, como nós somos filhos do Pai. Os irmãos compreendem? Todos nós que estamos em Cristo, a Bíblia diz que fomos adotados como filhos. De alguma forma, todos nós somos filhos de Deus. Mas não é isso que João está dizendo. João está dizendo é que Jesus também é Deus. Portanto, João está mostrando para nós que o seu evangelho fala de alguém que é muito mais do que humano. O seu evangelho nos apresentará Cristo como o Senhor, como o Messias, mas como Deus. Isso é importante demais, porque, meus irmãos, e aí eu quero trazer aqui a argumentação de C.S. Lewis para a gente conversar sobre isso e como isso é importante. C.S. Lewis vai levantar 3 possibilidades para definir Jesus. Ele vai dizer o seguinte: se Jesus não for Deus, ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou realmente ele é Deus. Se Jesus não for Deus, ele é mentiroso. E aí eu pergunto, podemos dizer que Jesus era mentiroso? Que suas palavras não passavam de falácias ou sofismas filosóficos? Podemos dizer que Jesus é mentiroso? Se o considerarmos mentiroso, então estamos dizendo que ele sabia que não era Deus, mas mentia dizendo ou afirmando que era o Eu Sou, Deus. Portanto, Jesus é um mentiroso. Será que essa possibilidade é verdadeira? C.S. Lewis levanta a segunda possibilidade. Ou então, será que podemos considerá-lo um lunático, um louco, que achava que era Deus? Se essa for nossa afirmação, então diremos que ele não sabia que não era Deus, mas achava que era Deus. Então existe uma outra possibilidade. De repente Jesus era um louco mesmo, né? Um homem de carne e osso apenas, que viveu nesse mundo, tipo, qual é o nome daquele que a gente tem por aí, o brasileiro? O Henri Cristo da vida aí. Um lunático que se acha Cristo. Será que isso é verdadeiro e se encaixa com aquilo que nós cremos? Mas a terceira possibilidade, de fato, Jesus Cristo é Deus. Então, se sabemos que ele era Deus, e se Cristo sabia que era Deus, ele não nos enganou, nem estava enganado quanto a si mesmo. Ele disse a verdade, porque ele é a própria verdade.
1 João capítulo 5, verso 20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20, diz que o Filho de Deus é aquele que nos dá entendimento para conhecermos a verdade. E estamos naquele que é a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas, meus irmãos, talvez você pode pensar assim: mas espera aí, João era alguém amigo de Jesus, caminhava com Cristo e tinha uma necessidade, então, de afirmar a divindade de Cristo. Mas é interessante que essa doutrina da divindade de Cristo foi profundamente discutida ao longo da história da igreja. A igreja, os teólogos que pegaram a revelação, se debruçaram nas Escrituras, estudaram categoricamente para poder afirmar a divindade de Cristo. A Bíblia já afirma isso para nós, mas o homem é tão desconfiado, que ele busca investigar. E a igreja investigou se de fato Jesus Cristo é Deus. E aí é importante a gente entender que os pais da igreja classificaram o estudo bíblico sobre as 3 pessoas divinas em 4 categorias. As 3 pessoas da Trindade, para serem comprovadamente Deus, precisam passar por esses 4 crivos. Nomes divinos, primeiro crivo. Segundo, atributos divinos. Terceiro, obras divinas. 4, ser digno de receber louvor. Então a igreja, os teólogos, os pais da igreja definiram 4 critérios para avaliar cada pessoa da Trindade. Se eles têm nomes divinos, atributos divinos, obras divinas e se eles são dignos de receber louvor. A igreja então estudou. E vamos olhar apenas nessa mensagem para a pessoa de Jesus. Veja, a Bíblia vai dizer que Jesus é o Deus Jeová do Antigo Testamento. Jesus tem nomes divinos. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 23, vai dizer o seguinte: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. João capítulo 20, verso 28, uma passagem importante para a gente entender, porque é a primeira vez que um discípulo chama Jesus de Deus é nessa passagem. Jesus havia ressuscitado no domingo, ele aparece para os seus discípulos, Tomé não estava junto dos discípulos. Depois, no domingo seguinte, Jesus aparece novamente para Tomé, e Tomé, assustado, assombrado com Jesus ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé olha para Jesus então e diz: Senhor meu e Deus meu. Romanos capítulo 9, verso 5, nas palavras de Paulo, diz: e deles, descendente, o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Tito capítulo 2, versos 13 diz: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, esses são alguns de vários textos na Bíblia que mostram para nós que Cristo também era considerado Deus. Cristo tinha nome divino. Se a gente olhar, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 44, verso 6, o texto diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E aí você pula lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 1, 2 e verso 8, o texto diz: ele vem com as nuvens
e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí João vai dizer no verso 17 e 18, quando o vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas ainda, nós olhamos para alguns textos da palavra para mostrar que Jesus também tinha atributos divinos. Por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, ele diz, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda autoridade, onipotência, me foi concedida no céu e na terra, onipresença. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Onipresença. Quando a gente olha, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que atributo divino é esse? Imutabilidade. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vimos que João se refere a Gênesis, mostrando que Jesus também é o Criador de todas as coisas. Isaías 44, versos 24, vai dizer assim, assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra. E aí quando a gente olha para Colossenses capítulo 1, verso 16, o texto diz, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, Jesus também tem atributos divinos. Mas quando olhamos para suas obras, também observamos que as obras de Cristo também são obras divinas. Hebreus capítulo 1, verso 8 diz, mas sobre o Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do seu reino é cetro de equidade. Quando a gente olha para Salmo 93, versos 2, o texto diz, teu trono está firmado desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. A Bíblia vai dizer que também Jesus perdoa pecados. E quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Texto de Mateus capítulo 1, verso 21 diz, ele dará à luz um filho, a quem darás o nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Marcos capítulo 2, verso 7 diz, quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? E a resposta vem no verso 10, mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Portanto, Jesus também tinha autoridade para perdoar pecados. Ele também é digno de ser louvado. Mateus capítulo 14, verso 33 diz, então os que estavam no barco o abandonaram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. João capítulo 5, verso 23 vai dizer, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
O louvor e a adoração a Cristo fica muito claro nos textos de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versos 8, 9, 11, 12, o texto diz: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo o número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Essa visão de Apocalipse é uma visão da criação, adorando e glorificando a Cristo, o Cordeiro. Portanto, Cristo passa por todos os crivos estabelecidos pela igreja para definir uma pessoa divina. Portanto, a Bíblia afirma que Jesus é Deus. O testemunho da história, o testemunho da igreja afirma que Jesus é Deus. João, então, quer mostrar para nós que o seu evangelho fala muito além. Ele é muito mais profundo no sentido de mostrar para nós que aquele que veio ao mundo é Deus. E se Ele é Deus, precisamos pensar: será que nós estamos nos relacionando com a pessoa de Cristo da forma correta? É algo que nós precisamos pensar. Pensa comigo. Se Jesus não for Deus, apenas um profeta, um homem de exemplo, um homem muito sábio, mestre dos mestres, se Ele não é Deus, então a igreja, inclusive nós, criamos um falso Deus para adorar. E se criamos um falso Deus para adorar, nós adoramos um Deus falso. E, portanto, estamos em pecado contra o verdadeiro Deus. Mas a Bíblia afirma que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E a nossa vida precisa ser uma vida que compreende que a razão da nossa existência é para o louvor e a glória de Deus. Portanto, entender que Jesus é Deus vai mudar a nossa forma de se relacionar com Cristo. Ah, pastor, mas nós sabemos disso. Ah, pastor, talvez essa mensagem fosse importante se isso fosse um estudo para os testemunhas de Jeová, por exemplo. Porque eles afirmam que Jesus não é Deus. Mas nós aqui que estamos na igreja, acreditamos que Jesus é Deus. Nós adoramos o nome de Jesus. Nós cantamos o nome de Jesus. Nós adoramos a Jesus. De fato, acreditamos que Ele é Deus. Mas a reflexão que eu preciso provocar no coração dos irmãos é: será que isso não mais impacta o nosso coração? Nós muitas vezes somos tão acostumados com uma verdade que a verdade perde a sua força e o impacto que ela deveria ter dentro de nós. Entender que Jesus é Deus definitivamente prova para nós, por exemplo, como somos amados. Porque foi Deus, então, que abriu mão de si mesmo para vir ao mundo para nos resgatar.
Entender que Jesus Cristo é Deus precisa fazer com que eu e você reflita a respeito do amor que Deus tem por nós. E qual a resposta que nós estamos dando a Deus? Porque se Jesus é apenas um mestre que ensinou valores morais para nós, podemos então aprender desses valores morais para colocar e aplicar na nossa vida, para viver uma vida melhor. Porque todas as vezes que nós praticamos os valores, colhemos bênçãos. Então podemos entender que Cristo foi o melhor mestre, ou o maior filósofo que já existiu, e pegar as suas ideias, seus valores e tentar aplicar na nossa vida para melhorar os nossos caminhos, para nos ajudar a resolver problemas, a nos ajudar a tomar decisões, a lidar um com o outro. Mas, se Jesus Cristo é muito mais do que um simples mestre que nos ensina valores, Jesus Cristo espera de nós muito mais do que simplesmente ouvir valores morais e tentar colocar em prática. Porque quando nós olhamos para toda a revelação, a Bíblia diz que Deus criou a humanidade. A humanidade, então, pecou contra Deus. Deus poderia muito bem ter estabelecido juízo contra a humanidade. Não poderia? E acabar com todo ser humano. E ele continuaria sendo Deus de eternidade e eternidade. E ele continuaria sendo um Deus autossuficiente de eternidade e eternidade. Mas Deus resolveu não acabar com a humanidade. Pelo contrário, Ele resolveu vir ao mundo em forma humana, nos resgatar para o louvor da sua glória. Portanto, a nossa relação com Cristo precisa ser uma relação com aquele que se prostra diante de um Deus. E se estamos diante de Cristo, então, precisamos tremer e temer diante do Criador de todas as coisas. Não há um homem na Bíblia que se encontrou com Deus e não se prostrou diante dele. Isaías capítulo 6 narra para nós a visão de um homem que olha e vê a glória do seu Deus. E ele se prostra com medo de morrer. Pedro se prostra diante de Cristo após um milagre, porque fica apavorado com a divindade de Cristo. João, no Apocalipse, quando ele percebe que a voz que falava com ele era a voz de Cristo, ele cai como morto. E aí eu te pergunto, como nós nos relacionamos com Deus hoje? Será que nos prostramos diante dele em reverência, em temor, em louvor e adoração? Ou nós nos prostramos apenas para fazer de Deus o meio para resolver as nossas coisas? Perceba? Bem, faça um exercício. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de Deus para orar? E essa vez que você se ajoelhou diante de Deus para orar, foi porque Ele era Deus ou porque você estava precisando de um favor? Faça um exercício. Quando foi a última vez que você se prostrou diante de Deus? Foi porque você ficou impactado com a sua majestade, com a sua divindade, ou porque você estava desesperado?
Portanto, João quer nos ajudar a compreender quem é Deus e como nós podemos se relacionar com Ele. E aí, meus irmãos, a título de aplicação, não há nenhum outro diante de quem devemos nos curvar em adoração, a não ser a Jesus, o Senhor. Não há nenhum outro diante de quem devemos nos curvar em adoração, a não ser a Jesus, o Senhor. Nos prostramos diante do nosso Senhor. E aí eu te pergunto, será que nós muitas vezes não nos prostramos diante de coisas criadas no lugar do Criador? Quando as coisas tomam o nosso coração e transformam-se em coisas mais valiosas ou mais importantes do que Deus, não é uma demonstração que nós estamos nos prostrando a coisas criadas no lugar do Criador? Se Cristo é Deus, é a Ele que nós devemos culto, serviço e adoração. Mas, em segundo lugar, a beleza do Cristo eterno, se conhecida de forma graciosa, Ele que estava em sua eternidade desceu até nós para dar a conhecer de seu amor. Esse é algo extraordinário e um grande paradoxo teológico. O Deus que é majestoso, em que toda a criação deveria se prostrar e adorar. Esse Deus se fez carne, habitou no meio de nós e nos chamou de amigo. Esse Deus que era para ser cultuado, adorado, onde nós devíamos andar de joelhos, com o rosto tampado, com medo da sua majestade e da sua glória. Esse mesmo Deus se fez carne para se relacionar com cada um de nós. Esse Deus que estava longe por conta da sua majestade, nós estávamos longe porque éramos pecadores. Agora Ele se fez carne e nos reconciliou com Ele. E fez de nós o alvo, o fruto do seu amor. Esse Deus distante se aproximou em Cristo, nos reconciliou com Ele. E agora podemos andar ao lado dEle, servindo, mas desfrutando da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Portanto, temos um Deus extraordinário e um Deus maravilhoso, que poderia simplesmente pesar sua mão poderosa contra nós, porque somos merecedores de castigo eterno, porque somos pecadores. Mas esse Deus maravilhoso, santo, 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 resolveu pesar a sua mão santa sobre o seu próprio Filho, pessoa divina, para que eu e você pudéssemos receber o seu abraço. Portanto, entender a divindade de Cristo nos faz entender que Ele é Deus e, portanto, como Deus, poderia levar sobre si todos os nossos pecados e as nossas culpas, porque como pessoa da divindade, Ele suporta o derramamento da ira do próprio Pai. Mas, ao mesmo tempo que Ele é esse Deus que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos ajudar em momento de fraqueza, que pode nos ajudar com a sua poderosa mão, que pode derramar sobre nós o seu poder, esse mesmo Jesus, Ele também se fez carne, um representante de nós. Por isso, Ele agora também pode interceder por nós, porque Ele sabe das nossas próprias dores, porque Ele habitou em carne. Ele conhece as nossas tentações, Ele conhece as nossas frustrações, Ele sabe o que passa aqui dentro. Ele é o nosso representante. Portanto, entender as naturezas de Cristo, entender que Ele é 100% divino e 100% homem, nos faz compreender que apenas nele podemos temer, tremer, adorar e experimentar
amor, graça e misericórdia. Fora de Jesus, estamos perdidos. Mas, em terceiro lugar, está provado, então, que não há caminho para a salvação, a não ser por Cristo. Os irmãos compreenderam, então, porque a única salvação é por Cristo? Não há outro caminho. Quando a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, é exatamente porque só Jesus é Deus e também homem. Portanto, nenhum homem pode se salvar por si mesmo. Portanto, não há nada, ou nenhum outro caminho, ou nenhuma outra religião que pode nos reconciliar com Deus. Se você nos visita nessa noite e ainda não recebeu Cristo em seu coração, eu queria dizer que você precisa de Jesus. Porque sem Jesus não há reconciliação com Deus.